ao estudar o capítulo 6 de João? É compreender o verdadeiro significado de seguir a Jesus. Isso é o que a gente vai tentar aqui hoje. O que é seguir a Jesus? Né? A gente já viu aqui o exemplo da multidão, o pastor Leu estava seguindo ele por causa do estômago, né? Então, é o que nós vamos tratar aqui hoje. O texto básico são 71 versículos do capítulo 6. A gente vai tentando aqui, no decorrer da escola bíblica, a tratar cada um deles ou uma parte deles. Então, vamos iniciar. Seguir Jesus é o projeto mais fascinante dessa vida. É uma aventura de fé que define o futuro eterno das nossas almas. Isso vai definir o nosso futuro eterno, não esse aqui. Não essa terra aqui, que jaz no maligno. Né? Seguir a Jesus é engajar-se na maior missão de amor e no plano mais eficaz de transformação de vida. Se você segue a Jesus, a gente já viu isso nas aulas anteriores, você muda. A gente viu que um grande sábio lá, judeu, fariseu, não sei das quantas, o mestre, não entendeu nada. Né? Nascer de novo? Lembra a pergunta que ele fez? Como é que eu vou fazer isso? Vou voltar ao ventre da minha mãe? Lembra, Nicodemos? Foi nossa segunda ou terceira aula aqui. Jesus desafia você a participar desse projeto, né? Então, vamos lembrar aqui. Hoje nós vamos lembrar muito aqui do sermão abençoado de domingo passado à noite. Tá? Hein? Alguém falou? Não? Nós vamos lembrar aqui muito, tá? Muita coisa que a gente vai falar aqui. Quem estava aqui domingo à noite passado vai lembrar exatamente. Né? Então, ó, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Certo, Bruno? A gente falou isso domingo à noite. Se você quer seguir a Jesus, terá que cumprir 4 exigências. Tá? Você quer seguir a Jesus? Decidiu? Tomou essa decisão na vida? 4 exigências. Primeira, você precisa decidir. Trata-se de uma decisão pessoal e calculada. Tanto que Jesus diz assim, se alguém quer. Não é assim que ele começa falando? Então você tem que decidir. Tá? Ele começa, se alguém quer vir após mim, não é assim que ele fala? Então, você decide. Né? É uma iniciativa individual e intransferível. Você não precisa perguntar para outro, não, eu devo seguir a Jesus. Não. Você decide. Ok? Segunda, você precisa negar-se a si mesmo. Autonegação. E sujeitar-se totalmente à vontade de Deus. Certo? Eu me lembro perfeitamente do sermão de domingo à noite. Tá? Filipenses 3, 8 e 9. Vou até ler lá. Gálatas, Efésios, estou pertinho aqui, ó. Vamos lá. Colossenses. Só um minuto. Filipenses 3, 8 e 9. Diz assim, olha. Filipenses 3, 8 e 9. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar Cristo. E ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, e justiça que procede de Deus, baseado na fé. Autonegação. Está claro isso? Né? Seguir a Jesus implica obedecer às suas ordens. Ponto final. Terceira coisa.
Você tomará sua cruz diariamente. O que isso quer dizer? Quer dizer que você vai assumir todo o sofrimento advindo da sua união com Cristo. Então, ele diz: toma sua cruz dia a dia. É isso que significa. E quarto, você abrirá mão da sua vida e dos seus projetos pessoais por causa de Jesus e do Evangelho e será amplamente recompensado. Então, né? Como a gente tem uma frase aqui muito antiga que a gente fala isso aqui há anos, né? Falta muito ainda para eu ser um crente inútil, não é isso? Ainda falta muito para a gente ser um crente inútil. Tá certo? Você tem que abrir mão da sua vida, dos seus projetos pessoais, por causa de Jesus e do Evangelho. E será amplamente recompensado. E não vai ser com aquele negócio de prosperidade, não, hein? Tá certo? Com aquele negócio de teologia da prosperidade que vendem por aí, não. É lá, cara. Nossa pátria está nos céus. Amém? Em João capítulo 6, ele nos apresenta Jesus se relacionando com uma multidão de seguidores. Ele acolhe a multidão, ele foge da multidão, ele ensina a multidão. O tema predominante desse capítulo é como devemos seguir a Jesus. Tá? É isso que está no capítulo 6 de João. Então, a gente começa aqui, saindo da introdução, vamos fazer a primeira afirmação. Quem é aquele que eu vou seguir? Está do versículo 1 ao 21. Tá? Vamos trabalhar isso agora. João escolhe e registra no seu livro 7 milagres feitos por Jesus. O objetivo é que creiamos que Jesus é Deus. Estamos trabalhando isso aqui também desde o início. Jesus é Deus, né? E recebamos a vida eterna. É isso que a gente está trabalhando aqui nesse evangelho, nessa carta de João. Primeiro milagre, ele transforma água em vinho, já estudamos, né? Capítulo 2, do versículo 1 ao 11. Então, ali qual a conclusão que a gente chega? Que Jesus é o Senhor da qualidade. Depois tem outro milagre, na cura do filho do oficial do rei, né? Jesus é o Senhor da distância. Chegamos à conclusão que ele estava a 26 quilômetros de distância daquele doente. Lembram disso, né? E ele falou para o pai: teu filho está bom, pode voltar para casa. Aí ele creu, que antes ele queria que Jesus fosse lá. Então, o que a gente aprende aqui? Que Jesus é onipresente, certo? Isso é o quê? Uma característica de quem? Onipresença. De Deus, certo? Então, Jesus é Deus. Na cura do paralítico, lembra que estava 38 anos lá no tanque de Betesda, esperando o anjo vindo do céu, aquela coisa que os judeus acreditavam, que vinha um anjo do céu, balançava a água, alguém descia lá e curava. Então, Jesus é o Senhor do tempo, meu amigo. No capítulo 6, nós temos mais 2 milagres que revelam 2 aspectos do senhorio de Jesus. Agora no capítulo 6. Jesus é o Senhor da quantidade. Então, multidão de pessoas carentes seguiam Jesus por causa de quê? O pastor acabou de ler. Por causa dos sinais e curas que ele realizava. Né? Jesus tentou se desvencilhar dela, mas não conseguiu. Aí está lá no versículo 5, diz assim: então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, ele disse a Filipe, um dos discípulos dele: onde compraremos pães para lhe dar de comer? Jesus, 5.000 pessoas. 5.000 pessoas. Tá? Isso aqui eu tenho que falar. Tá certo. Isso aqui é... Desculpe o fotógrafo, mas isso aqui é possivelmente onde aconteceu esse fato, tá? Possivelmente foi nesse lugar aqui. A tradição diz que foi ali. Aí o fotógrafo tirou essa foto para vocês verem. Tá certo?
E para dar uma moral à minha esposa, que estava 3 meses lá na Nova Zelândia, eu tirei uma foto dela também, em frente a é tipo um templo que construíram, mas isso não é um templo. Tá? É tipo um museu. Tá ok? Isso é aonde possivelmente ocorreu a multiplicação dos peixes e dos pães. Tá? Isso, esse pastor que está aqui é o pastor Jamil Abdala. Ele estava fazendo um culto lá no grupo que nós estávamos em Israel. Ele estava fazendo um culto lá nesse lugar. Tá certo? Onde possivelmente aconteceu o que nós vamos tratar daqui para frente. Tá certo, gente? Então, primeiro, o que aconteceu quando ele fez aquela pergunta para o Filipe, né? Jesus se compadeceu da multidão. Ele ensinou as pessoas porque as vias como ovelha sem pastor, gente. Ele acolheu as pessoas e socorreu aquelas que precisavam de cura. Ele deseja alimentar a multidão. A pergunta que ele faz a Filipe: como é que vão comprar pão para essa turma toda aí? 5.000 pessoas. Jesus experimenta os discípulos. Ele diz para os 12: dai-lhes vós mesmos de comer. Ele disse isso aos discípulos, mas sabia o que estava para fazer, porque ele é Deus, ele é onisciente também, ele sabe tudo o que vai acontecer. Ele não está limitado pelo tempo igual a gente. Terceiro, né, Jesus alimenta a multidão, multiplicando pães e peixes. As sugestões dos discípulos foram rejeitadas por Jesus, que a partir de 5 pães e 2 peixes, ele alimenta mais de 5.000 pessoas. É incrível isso, né? É incrível. E mais incrível é você estar lá no lugar que isso aconteceu. É uma bênção enorme. Eu vou ler para vocês aqui. Depois dessas coisas, estou no capítulo 6. Depois dessas coisas, atravessou Jesus o mar da Galiléia, que é o de Tiberíades. Seguiu-os numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então subiu Jesus ao monte, assentou-se ali com os seus discípulos. Ora, a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pães para lhe dar de comer, né? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Respondeu-lhe Filipe: não lhe bastariam 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço? Um dos seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas isso que é para tanta gente? Olha só, né? Eles estavam com Deus do lado deles, gente. Como nós somos incrédulos, né, cara? Os caras vendo tudo. Cara. Eles estavam com Deus. Deus estava ali do lado deles. Disse Jesus: fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graça, distribuiu entre eles, e também igualmente os peixes, quanto queriam. E quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram aos que haviam comido. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo para o proclamarem rei, né, retirou-se novamente sozinho para o monte. Então, Jesus pegou, né, aqueles peixinhos ali, aqueles pãezinhos, alimentou mais de 5.000 pessoas e ainda sobraram 12 cestos de pão e peixe. É impressionante, não é? É impressionante.
Todos foram bem alimentados e ainda sobraram 12 cestos de alimento. Moral da história: Jesus é o Senhor que multiplica ou o Deus da quantidade. Essa é a moral da história. Eu vou contar uma historinha pessoal aqui rápida para vocês. Quando eu era garoto, isso né? Lá na minha igrejinha, lá onde eu fui criado, lá em Honório Gurgel, na casa de oração, foi um casal cantar lá. Eles eram muito conhecidos na época, tá? Muito conhecidos. Tua mãe com certeza deve conhecer todos esses hinos. Eu, quando estava lá, então, acho que você deve conhecer também, não sei, vamos ver. Eu, quando estava lá em Israel, nesse lugar que eu mostrei para vocês, eu estava num grupo que tinha vários pastores. Entre esses pastores, teve 2 que ficaram meu chapa. E um deles já bem senhorzinho, eu falei, não sei se a Valéria vai lembrar. Eu falei para ele o seguinte: tem um hino sobre essa passagem que eu tenho certeza que só eu sei cantar e o pastor aqui. Porque os outros não tinham idade, provavelmente, para saber. Isso. Tu lembra de Jair e Osana? Lembra, né? Então, Isaías lembra por causa da mãe dele, com certeza vai lembrar. Eles já estão na glória, todos 2. Jair e Osana. Eu cantei esse hino junto com o pastor lá. Tu lembra disso, Valéria? Ninguém sabia, só eu e ele. Nem a mulher do pastor sabia, né? Nem a mulher do pastor sabia. Meu amigo Rafael, manda o hino. Grande multidão na praia da Galileia fez uma multiplicação. Dona Teresa conhece. Com 2 peixes e 5. Pode cantar, gente. Todos julgavam que não. Mais de 5.000 pessoas. Deu comida boa, deu peixe, deu pão. Se quer Deus, canta, gente. Celeste lá. Esse que é Deus, que vendo o povo todo a pecar, mandou seu Filho para que o mundo viesse salvar. Esse Deus maravilhoso dá paz e dá gozo a quem o aceitar. Jesus ordenou ao povo que assentasse no chão e recebendo a cesta com 2 peixes e 5 pães, deu graças ao Pai divino, disse: tende compaixão. Os discípulos naquele momento levaram alimento para a multidão. Esse que é Deus, Deus poderoso do celeste lá. Esse que é Deus, que vendo o povo todo a pecar, mandou seu Filho para que o mundo viesse salvar. Esse Deus maravilhoso dá paz e dá gozo a quem o aceitar. Isso é um harmônio, tá? Para que nada perdesse, mandou as sobras juntar. 12 cestos de pedaços foi o que veio a sobrar. Jesus ainda é o mesmo,
Ó que alegria sem par, este Jesus poderoso. Esse disco quase furou lá em casa, eu sabia todos os hinos de cabeça. Ah, Deus é muito bom, né? Eles estão na glória, Jailza. Então, gente, continuando aqui, 2 lições práticas que a gente tira daqui. O irmão também sabia a letra, né? Então, se estivesse lá, ia cantar eu, ele e o pastor, que mais ninguém sabia. Ah, é? É verdade, é. Eu era menino, cara, na época. Que bom. Glória a Deus, né? 2 lições práticas nessa passagem, né? Toda vez que Deus colocar, né, que Ele te colocar numa situação em que os recursos são menores que as necessidades, Ele está provando a tua fé. Né? Creia que Ele sabe o que está fazendo e toda vez que surgir uma grande necessidade, sabe o que você tem que fazer? Entregue o que você tem para Jesus e deixa que Ele faça o resto. Como é que Ele ia alimentar 5.000 pessoas? Ele é Deus. Certo? A multiplicação, né, estava eufórica. Com o milagre da multiplicação dos alimentos, né, ele desejava, o povo queria proclamar, a gente leu aqui, queria proclamar Jesus como rei. Jesus, porém, né, retirou-se sozinho para o monte, que ele não queria ser o rei das necessidades materiais das pessoas. Tá certo? No final do dia, os seus discípulos embarcaram para Cafarnaum, como a gente leu, e durante o percurso, né, enfrentaram uma grande tempestade. Era noite e eles estavam sozinhos em meio à tempestade. Olha só que coisa interessante. Está lá do versículo 16 ao 21, né? Jesus vem ao encontro deles andando sobre as águas, gente. Né? E fez cessar a tempestade. A gente podia cantar até outro hino aqui, que bem conhecido. Não é? Jesus, ele é o Senhor da natureza. Tá certo, gente? Então a gente vê aqui que ele também é o Senhor da natureza. Somente ele venceu a lei da gravidade. Somente ele controla a lei da natureza. Ele criou a lei da gravidade, então ele pode vencer a lei da gravidade. Ele anda sobre as águas. Né? Então vamos tirar 3 lições da continuação aqui do capítulo 6. Né? Primeira lição: as tempestades fazem parte da vida de um cristão. Queira você ou não, tempestade faz parte da tua vida. Certo? Então, navegar é preciso, né? E a vida é como uma viagem marítima. Né? Por isso é impossível viver sem enfrentar tempestade e ventos contrários. Não tem como. Né? Jesus avisou-nos que nesse mundo teríamos aflições, sofrimentos e perseguições. Ele não compactuava desse negócio de prosperidade, não. Ele falou, no mundo tereis aflições. Foi isso que ele falou para a gente. Esse negócio de dizer que crente vai ser rico, não sei o quê, esquece esse negócio. Você vai ter aflição. Como as tempestades fazem parte da vida, né?
de um crente fiel, gente, não é só do crente fiel, elas são inevitáveis, imprevisíveis e incontroláveis. Né? Então, vou lá para Tiago 1, que é um livro também que a gente já trabalhou bastante aqui, tanto aqui na Escola Dominical, como o Júnior também, ele fez uma série de pregações em Tiago. E lá em Tiago 1, 2 a 4, diz assim, olha: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria, olha só, meus irmãos, tende por motivo de toda a alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Então, a palavra que é para a gente tende por motivo de alegria. Né? Vamos ver o que em 1 Pedro, manda um pouquinho na frente, 1 Pedro 1, 6 e 7. Diz assim, ó, um livro à frente. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Para quê? Aí ele explica, né? Para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, a mesma coisa que Tiago falou, né? Muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Então, os discípulos seguiam as orientações de Jesus, mesmo assim passaram por grandes adversidades. O cristão sofre quando obedece ou quando desobedece o Senhor. Você não sofre só quando desobedece, você também sofre quando obedece. Faz parte. Passar por provação faz parte da tua vida. É isso que a gente está vendo aqui. Então, eu adorei essa frase. O cristão sofre quando obedece ou quando desobedece ao Senhor. Não tem... Segundo, a lição que a gente tira, nas tempestades, nós precisamos olhar para Jesus. É difícil, não é? Nós somos fracos, nós somos pecadores, nós somos medrosos, mas nas tempestades você tem que olhar para Jesus. Os discípulos de Jesus estavam no meio do temporal, tudo estava aparentemente perdido, né? E as expectativas eram as piores possíveis. De repente, eles viram Jesus andando sobre o mar. Lá no versículo 19 e 20, diz assim, ó, tendo navegado uns 25 a 30 estádios, eis que viram Jesus andando por sobre o mar, aproximando-se do barco, e ficaram possuídos de temor. Os discípulos dele, que estavam andando com ele, desde o início, né? Ficaram atemorizados. Vamos ver aqui. Mas Jesus lhe disse, sou eu, não temas, não temais. Meu irmão, agora aqui, falando aqui, cada um de nós. Se você estiver enfrentando uma tempestade, olhe para Jesus. Não olhe para o vento e nem olhe para o tamanho das ondas. Olhe para Jesus. Quando os discípulos olharam para Jesus, eles viram que ele tinha poder para vencer a lei da gravidade. É o próprio Deus que está andando conosco. Não é isso? O que está lá em Hebreus 12, 1, 2? Hebreus 12, 1 e 2. Olha só que interessante, bem conhecido, mas é sempre bom a gente repetir. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunha, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso de ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Então, olhando firmemente para Jesus. É isso que a gente tem que fazer na tempestade.
Eles observaram, aí voltando aos discípulos, que Jesus vinha ao encontro deles, e eles também ouviram a voz de Jesus: sou eu, não tem mais. Olhe para Jesus agora, ouça a sua voz e desfrute da sua presença. É isso que você tem que fazer. Olhe para Jesus. Terceira lição que a gente tira: as tempestades jamais o impedirão de chegar ao destino estabelecido por Deus. Então, vai passar por tempestade, mas tu vai chegar no destino. Por quê? João registra: então eles, de bom grado, receberam e logo o barco chegou ao seu destino. Amém? Gente. Com Jesus em nossa vida, chegaremos ao destino que Deus traçou para cada um de nós. É a única forma. Não tem outra. Não tem outra. Não tem outra. Não entra nessa. Estamos em época de eleição. Todo mundo vai dizer que vai te levar para o destino certo. Não entra nessa. A nossa pátria está no céu. Nunca tire isso da cabeça de vocês. Anime-se, no meio do temporal Jesus navega conosco e certamente não pereceremos. Dá para cantar aquele hino de... Jamais ficaremos. Mestre, o mar se revolta. Dá para cantar de então, mais um aqui. Jamais ficaremos no meio do caminho. Nenhum temporal poderá impedir um cristão de chegar ao seu destino. Ponto final, não tem jeito, gente. Aí a gente entra na segunda parte do capítulo. É muita coisa, por isso que eu fico torcendo para vocês lerem durante a semana. São 71 capítulos, versículos. Vamos lá. Após a multiplicação dos alimentos, a multidão procurava Jesus. As pessoas queriam a Jesus e foram até Cafarnaum. Ao ser encontrado, o mestre revela a motivação pela qual as pessoas foram procurá-lo. E ele respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, vós me procurar não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Olha só o que a multidão estava querendo, né? As pessoas buscavam a Jesus por interesse material. Eles viam a Jesus como aquele que resolveria a fome do mundo. Aproveitando a oportunidade, Jesus se apresenta como o pão da vida. A sua ênfase na satisfação espiritual da alma humana está lá no versículo 35, diz assim: declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Jesus é o pão da vida, uma afirmação. Mais adiante ele reafirma, lá no versículo 51, ele diz assim: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Isso parece com que história que a gente conhece lá no deserto? Lembra do maná? Ele vai fazer uma comparação aqui. Então ele diz assim: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. O pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Então, vamos tirar algumas características desse pão. Tá? Primeira, a natureza do pão. Pão vivo. Jesus é divino e tem vida em si mesmo. O maná, a gente pode fazer o paralelismo aí. O maná era um alimento material e não tinha vida em si mesmo. Lembra que ele... depois do dia ele se tornava imprestável, lembram disso, Por isso, quem se alimentava do maná, voltava a ter fome. Simples, E quem se alimenta de Jesus, jamais terá fome. Essa é a diferença. A segunda, a origem do pão. Qual é a origem? Desceu do céu. A palavra céu não se refere ao espaço físico, mas à presença de Deus. Significa que Jesus foi enviado por Deus. Ele é Deus e estava com Deus. Ele é o alimento verdadeiro. Está no versículo 32 e 33. Versículo 32 e 33. Diz assim, versículo... já estou no 32, cadê? 32, está aqui. Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés que vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá.
porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Tá certo, gente? Ele é o alimento verdadeiro. Vamos ver outra característica. A quem é dado? Ele foi dado pela vida do mundo. Né? Isso significa que qualquer pessoa só poderá ter a vida eterna por meio de Jesus. Se alguém sentir fome e quiser se alimentar, Jesus é o pão que satisfaz. Essa é uma característica. A quarta, a eficácia. Ele é um pão eterno. Né? Jesus é o possuidor e o transmissor da vida eterna. A palavra eterna se indica a qualidade da vida que só existe em Deus. Quem comer desse pão viverá eternamente ou para sempre. Quinta. Não tem quinta. É importante observar no capítulo 6 que João descreve a motivação das pessoas quando procuravam a Jesus. Há muitas pessoas buscando a Jesus hoje de maneira errada e com motivações mais diversas. Vamos ver algumas com base aqui, nesse texto. Né? Os curiosos. Né? Versículo 2. Seguiam-no numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Muitos seguiam a Jesus para assistir às suas curas e milagres. Há pessoas que são espectadores de Jesus. Gostam de ser prodígio, gostam de ver prodígios e milagres, mas tudo sem compromisso. Não, vou lá naquele lugar, lá não sei aonde, que tem um pastor que fala com anjo. Não tem um monte de coisa assim. As pessoas gostam disso. As pessoas gostam disso. A gente tem exemplos e mais exemplos dessas barbaridades que acontecem nessas igrejas aí. Ou não sei nem se pode chamar de igreja. Nesses ajuntamentos aí de rodopiar, de não sei o quê, desse monte de barbaridade que acontece. Muitas pessoas vão lá só para ver essas coisas. São os curiosos. Segundo, os interesseiros. Está no versículo 14. Versículo 14 diz assim: vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram-lhe: este é verdadeiramente o profeta que deveria vir ao mundo. Muitos viam a Jesus como profeta ou um político que resolveria o problema da fome. Há muitos que buscam em Jesus somente a solução para os seus problemas materiais. Quem nunca ouviu falar sobre isso? Eu vou lá na igreja de não sei das quantas, porque lá tem um profeta que vai me dar uma palavra, que eu vou... Não tem? Tem ou não tem? Vou subir um monte, não sei o quê, vou caçar a capeta lá, acender, não sei, a lua para ver. Gente, não é assim, cara. Esses são os interesseiros, né? Eu já ouvi muita história de gente falando, não, já fui na macumba, já fui nos pentecostais, já fui não sei aonde, já fui em tudo que é lugar. Já fui lá no capuchinho, não tem os capuchinhos lá na Tijuca, para estar no azar, tu vai lá, ele joga uma água benta, não sei o quê. As pessoas vão em qualquer lugar, pô. Só não vão a Cristo. É incrível isso. Que é muito mais simples. Terceiro, os incrédulos. Está no versículo 36. Porém eu vos disse que, embora me tenhas visto, não credes. Não, é rapidinho. É que eu cresci assim, né? Minha família não era cristã. Então, toda vez que você tinha um problema, não sei quantos aqui, acho que a boa parte dos irmãos pode ter ouvido isso. A minha avó falava assim, tem que ir na igreja dos capuchinhos. Está com problema? Tem que mandar rezar pelos capuchinhos. É incrível, né? É lá na Tijuca. Querem o endereço aí? Não, né? Então vamos lá. Então, muitos viam os sinais e ouviam as mensagens, mas não criam. Eram céticos. Mente e coração fechado para as realidades espirituais. Quem mais? Os murmuradores. Esses são os piores, né? Versículo 41. Murmuravam, pois, dele os judeus, porque disseram, eu sou o pão que desceu do céu. Muitos reclamavam da mensagem de Jesus e passaram a desprezar a sua pessoa. Eles estavam na presença de Deus, cara. É incrível isso, né? Os desistentes. Está lá no verso 66.
Diz assim, ó: à vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Muitos desistiram de seguir a Jesus porque a sua mensagem era muito difícil de ser vivida. Não é de ser entendida, não. É de ser vivida. Os fiéis, versículo 67 a 69, diz assim: então perguntou Jesus aos 12, porventura quereis também vós outros retirar-vos? Perguntou aos 12 discípulos dele. Vocês querem ir embora também? Respondeu-lhe o que, Simão Pedro? Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna, né? E nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. É a pergunta que é feita para cada um de nós. Quer desistir? Né? Quer ir para o pagode? Né? Sei lá. Não, cara. Só tu tens as palavras de vida eterna. Né? Aqueles que não desistem de Jesus são os fiéis. Amém? É muito importante observarmos que Jesus fala para os seus discípulos. Acabei de ler aqui, né? Do 67 ao 69, né? Acabei de ler. 3 razões para justificar esta não desistência. 3, só 3. Então vamos ver. Primeira, ele não desiste porque foi escolhido por Deus. Tá? Então vamos lá. Cada discípulo de Jesus foi escolhido por Deus e é conduzido por ele a Jesus. Versículo 37. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Isso também é um dos versículos, né, sobre a perda de salvação, que nós não cremos que exista. Ou você é salvo, você não perde a salvação, se você é salvo. Então tu nunca foi salvo. Ah, perdi a salvação. Eu nunca foi salvo. Não foi. Salvação não se perde. Por quê? Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Não tem forma. Tu está salvo, tu está salvo. Isso pode ser uma escola dominical de mais 20 aulas, só para falar de perda de salvação. Que nós não cremos dessa forma. Ah, fulano desistiu da igreja, agora é cantor de funk. Mas nunca foi crente, cara. Nunca foi salvo. Nunca conheceu a Cristo. Não se perde salvação. Por quê? Porque o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Não tem como. Não se perde a salvação. Amém, gente? Ah, que coisa. Vamos lá. Por quê? Porque foi escolhido por Deus, né? Lançar fora significa que o verdadeiro discípulo foi escolhido para ficar sempre com Jesus. Ele jamais desistirá. Esta verdade é repetida por Jesus várias vezes. Várias vezes ele repete isso. Ele fala aqui no 39, e a vontade de quem me enviou é essa, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu os ressuscitarei no último dia. Versículo 40, de fato, a vontade do meu Pai é que todo homem que vira o Filho e nele crê, tenha vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Versículo 44, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Versículo 64, contudo, há descrente entre vós, pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem o havia de trair. Versículo 65, e prosseguiu, por causa disso é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. Versículo 70, replicou-lhe, falou, insistiu, replicou Jesus, não vos escolhi eu em número de 12, contudo um de vós é diabo. Ele sabia. Sabia que tinha um Judas ali, cara, no meio dele, vendo tudo.
continua sabendo quem são dele até hoje. Eu tive um professor muito querido de escola dominical, que durante anos foi muito importante para mim, mas ele, às vezes nas aulas para provocar, né, brincando, aí ele falava assim: bom, Jesus disse que ele não vai lançar fora, mas é possível que alguma pessoa pule da mão dele por vontade própria, né? Ele realmente, ele era uma pessoa sincera, mas errada nesse ponto. Então ele, como alguns, acreditava que, embora Cristo queira manter a pessoa com ele, a pessoa tem essa liberdade de sair. O que eles ignoram e esquecem, de outros vários textos além de capítulo 6 de João, é que Cristo, quando salva alguém, ele muda o querer da pessoa. Então a pessoa não vai querer sair. E aí o irmão estava falando, eu lembrei do apóstolo João, quando ele diz: os que saíram dentre nós é porque não eram dos nossos, se fossem dos nossos, teriam ficado conosco, etc. Então, tem muita gente sincera, sabe, que fala esse tipo de coisa, mas que infelizmente ignora a revelação completa e esses vários textos que, enfim. Segundo, ele não desiste porque Jesus é a única opção que satisfaz. Então vamos ver aqui. Pedro pergunta: Senhor, para quem iremos? Qual seria a outra opção de Jesus? Alguém poderia ocupar o lugar de Jesus em minha vida? Não, definitivamente não. Ok? Somente Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Não há outra opção. Somente por intermédio dele poderemos ser salvos. Não tem outra opção. É por Jesus. É pelo sangue. Aquele sangue derramado na cruz lá. É o que eu repito isso há muitos anos aqui. Nós não teríamos a menor capacidade de chegar perante Deus e nos sermos fulminados. Não tem. Porque se Deus olhar para mim, para o Bruno, para o Júnior, nós estamos mortos. Ele tem que olhar para nós e ele tem que ver Cristo. É isso. Né? Ele tem que olhar para nós e você está coberto pelo sangue de Cristo, totalmente. Se ele olhar e te ver, me ver o Júnior, ver o Eduardo, nós estamos fulminados. Estamos fulminados. Ele tem que ver Cristo em nós. Aí, essa é a justificação, né? É ver Cristo em nós. Então, para a gente terminar, ele não desiste por causa da sua fé, né? Então, o que Pedro falou? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Tá? Através da fé e do conhecimento espiritual, o discípulo sabe quem é Jesus. Ele já sabe e já desfruta da vida eterna, que somente Jesus pode dar. Quem tem Jesus jamais desiste ou abandona. Amém? É isso que a gente tinha que falar hoje. Glória a Deus. Glória. Então, que tipo de conclusão a gente pode tirar ou de aplicação prática? A conclusão e a aplicação prática aqui é a mesma coisa. Tá certo? Então, primeira, a gente aprendeu que somente Jesus pode satisfazer as necessidades mais profundas da alma humana. Só Ele. Tem um monte de cara aparecendo na televisão aí, naqueles 10 minutos de horário gratuito, dizendo que vai resolver tua vida. Não vai. Não vai. Segundo, aprendemos que o maná foi enviado somente a Israel, mas Jesus é o pão vivo, ele foi enviado ao mundo, disponível a todo que tiver fome. Ok, gente? Isso é uma conclusão e uma aplicação prática. Terceiro, aprendemos que Jesus deu a sua vida pelo mundo, pelas suas ovelhas, pelos filhos de Deus e pelos seus amigos. Amém? E até que ele volte. Amém? Glória a Deus. Mais alguém quer falar alguma coisa? Então,
a minha querida irmã Kelly, mãe da Letícia e da Alice vai orar. Senhor nosso Deus e nosso amado Pai, nós louvamos ao Senhor por esse dia, um dia em que os teus filhos, Senhor, se reúnem em tantas casas, ó Deus, como esta, que abrem suas portas para te cultuar em espírito e em verdade, Senhor. Obrigada, Senhor, pelo teu sangue, sangue do teu Filho derramado naquela cruz que nos salvou e que nos resgatou, Senhor. E fizeste para ti mesmo um povo, Senhor, uma geração eleita, um sacerdócio santo, ó Pai. Muito obrigada, Senhor, por esta IBD, por aprendermos mais e mais da tua palavra, Senhor. E esta é a forma pelo qual nos achegamos cada vez mais a ti, conhecemos mais ao Senhor e nos desviamos dos erros, ó Deus, que são difundidos a cada dia mais. Ó Deus, nos guarda, Senhor, nas tuas mãos poderosas. Aumenta a nossa fé, Senhor, quando estivermos passando por tempos difíceis, quando olharmos e contemplarmos, ó Deus, as aflições deste mundo, que elas virão, o Senhor mesmo disse isso. Que tenhamos fé no Senhor, que tenhamos fé e lembremos, ó Deus, que o Senhor venceu o mundo. Obrigada, Senhor, porque o Senhor é o nosso Deus. Obrigada pela vida do irmão Gleidson, pela disposição do teu servo em ensinar a tua igreja. Agradecemos, ó Deus, pela vida da nossa irmã Valéria, que chegou em segurança, depois de tantas horas de viagem. Rogamos que guarde também o Breno, a Bia, a Ana e a Dora, lá na Nova Zelândia. Que o Senhor cuide dessa família também, Senhor. Obrigada, Senhor, por essa igreja. Obrigada pelos meus irmãos aqui. Te agradecemos, ó Deus. Em nome de Jesus. Amém.